Eu tenho que apertar aqui. Não, tá tudo bem? Desculpe, tá, desculpe para quem estiver vendo aí na experiência, né? Bom dia a todos, aqueles que tiverem acesso a esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Álvaro Mesquita, eu sou de Barra Bonita e é, eu tive um segundo infarto em julho e, de novo, eu vi a foice no meu pescoço. E lá, dali, eu prometi que eu não perderia mais nenhuma festa. E eu estaria em todas as festas possíveis. Só que as pessoas confundem um pouco essa coisa de festa. Eles levam que é um churrasco, ou um restaurante, ou alguma coisa. Isso aqui, para mim, é uma festa. Tá? Eu gosto do churrasco, é lógico. Mas isso aqui é uma festa. A gente poder estar falando de Jesus, a gente poder estar em sintonia com espíritos superiores, a gente poder estar falando. Quando a gente fala Jesus, logicamente, nós estamos falando de amor. Então, isso também é uma festa para mim. Então, se precisar um dia passar o dia inteiro falando, eu não esquento a mínima, eu falo mesmo. Gosto de falar dessas coisas. Mas o tema que nós havíamos separado para hoje é as bem-aventuranças. Mas antes das bem-aventuranças, eu gostaria de dar um recado sobre a sociedade em que Jesus viveu, porque nós cometemos dois erros. Eu vou falar aqui diretamente para espíritas, para não atingir outros credos religiosos que possam não gostar da ideia. Mas nós nos intitulamos cristãos espíritas ou espíritas cristãos. Lógico, não há como ser espírita sem ser cristão, pois toda a nossa filosofia está embasada na filosofia do Cristo. Mas fica uma questão: eu sou cristão, por quê? Eu já li pelo menos os 4 evangelhos. Eu digo que sou cristão, mas sei de Jesus pela boca dos outros e não pelo que eu fui estudar. Porque não precisa ter religião nenhuma para ser cristão. Basta gostar de Cristo, tentar agir da mesma forma e eu estarei sendo cristão. Mas eu precisaria conhecer, no mínimo, os 4 evangelhos. E quando nós nos dizemos espíritas, o problema ocorre da mesma forma. Tá? Todos nós espíritas já lemos o Pentateuco, né? Ou seja, os 5 livros maiores, né? Na sequência, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno, Penas e Gozos Futuros e a Gênese. O que é Espiritismo está aí. O que não é espiritismo, mesmo que tenha comunicação de espírito, está fora desses 5 livros. Então, nós vamos pegar até outras seitas ou religiões que têm comunicação de espírito, mas que não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo não tem propriedade sobre a comunicação de espíritos. O espiritismo estuda esse fenômeno. Isso é completamente diferente. Mas cabe a nós espíritas, como está no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, quando o Espírito de verdade fala: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Então, é uma necessidade nossa conhecer Jesus mais de perto,
e Jesus vai estar nos 4 evangelhos, e conhecer o Espiritismo mais de perto, que estão nesses 5 livros. Temos hoje muitas outras obras que nos ajudam a ler esses livros. Tá? Não adianta a gente pegar o Wesley, por exemplo, estudar somente o Wesley, tá? Sem se aprofundar em outras coisas das obras espíritas. Tá? Porque não está tudo lá no Wesley. E outra, quantas vezes nós já não nos vimos numa situação difícil, precisando de uma palavra amiga, precisando de um consolo, e não encontramos ninguém? Com tantas obras espíritas que nós temos, será que não tem uma respostinha para a gente em nenhuma dessas obras básicas? Nos evangelhos, nos 4 evangelhos, será que não tem uma respostinha para a nossa dificuldade nas horas básicas, nas horas difíceis, né? Então, a gente precisa realmente, não estou aqui, isso não serve como crítica, mas uma advertência. Precisamos conhecer Jesus e precisamos conhecer o Espiritismo. Não adianta a gente envergar esse rótulo de Jesus ou espírita, mas ser um rótulo de uma garrafa vazia. Tá? Nós precisamos ter o rótulo de uma garrafa cheia. Eu digo isso porque Jesus, se nós queremos conhecer alguma coisa sobre Jesus, está nos 4 evangelhos. Não tem como sair dali. Por quê? Porque, historicamente, nós não temos mais nada sobre Jesus. Nós temos um parágrafo escrito por Flávio Joséfo, contemporâneo de Jesus, um judeu que escrevia no grego kauné, mas escrevia para os romanos. E como Jesus foi um morto político e não um morto religioso, e morreu pela pena romana e não pela pena judaica, praticamente eliminaram Jesus da história por causa desse meu reino não é desse mundo. Então, que reino é esse? Maior que Roma? É melhor que Roma? E Flávio José disse o seguinte: nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele era o Cristo. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no 3º dia. É a única citação histórica que nós temos que envolve o nome de Jesus. Tudo que fala de Jesus, fora esse parágrafo, está nos 4 evangelhos, ou nos evangelhos que as igrejas não quiseram colocar a público, porque não era interesse delas. Nós temos o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria de Madalena, o Evangelho de Maria, mãe de Jesus. Tem mais uns 70 evangelhos aí que dá para a gente estudar, se a gente pesquisar. Nós temos 2 citações em Cornélio Tácito e em Plínio o Jovem, isso já há aproximadamente 60 anos depois que Jesus voltou, sei lá para onde, né? E 2 citações de Cornélio Tácito e Plínio o Jovem, mas eles eram governadores, não eram historiadores, e eles citam cristãos, na época em que os cristãos estavam sendo mortos ou nas arenas ou amarrados a postes e queimados vivos, né? Mas já é alguma coisa, porque se existe cristão, é porque existiu o Cristo. Cristo não inventou religião nenhuma, e nem o cristianismo.
a palavra a palavra cristãos foi usada pela primeira vez, eu não sei se por Timóteo ou por Pedro, numa das cartas que compõem o Novo Testamento. Antes disso, nunca havia usado. Fora isso, algumas coisas que nós temos da presença de Jesus na Terra é que nós temos 700 anos antes da vinda de Jesus, Isaías, o profeta Isaías, já falava de Jesus não, de um homem, do Salvador, do Cristo, daquele que viria para mudar o mundo, e até com certos detalhes, região que ia nascer, tipo de comportamento, tipo de classe social que viveria. E nós tínhamos Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel, que eram considerados os 4 profetas maiores, e depois os outros 12 considerados profetas menores também citaram que um homem viria à Terra e traria com ele toda a transformação. O último a citar Jesus, o último profeta a citar Jesus foi Zacarias. E isso aconteceu há 400 anos antes do nascimento de Jesus. Então, vocês imaginam um povo que tudo era ligado à religião, inclusive a lei civil era a mesma lei religiosa, que ouvia sempre dos profetas a ideia do Messias, do Salvador, e, de repente, 400 anos sem nenhuma notícia. 400 anos parece pouco, tá? Hoje. Mas 400 anos são 4 séculos. Naquela época, que a idade de vida das pessoas era muito menor que a de hoje, uma pessoa com 50 anos de idade naquela época era muito velha, tá? Então, nós temos que ver que se passaram aí várias gerações sem nenhuma notícia da vinda do Messias. Precisamos explicar outra coisa que nós vamos citar depois, logo no começo do Sermão da Montanha, né? Que as bem-aventuranças são o início do Sermão da Montanha. Eu vou usar o Sermão da Montanha que está em Marcos, do capítulo 5º ao capítulo 7º. Tem em Lucas também, mas bem reduzido, e boa parte do Sermão da Montanha diluído entre os escritos de Lucas. Mas havia uma pirâmide social na época, como hoje, não mudou tanto, mas na época lá, em primeiro lugar, no topo da pirâmide, estavam os sacerdotes. Eles detinham todo o poder judaico, porque no tempo de Jesus a Judéia inteira era escrava, porque Roma dominava, né? Mas no esquema judaico, os sacerdotes estavam em primeiro lugar. Eles mandavam prender, eles mandavam soltar, eles faziam qualquer coisa, mandavam apedrejar, eram os doutores da lei. No meio da pirâmide, uma segunda faixa formada por ricos e poderosos. Vejam, eles não tinham o mesmo poder dos sacerdotes, mas, sendo ricos e poderosos, já naquela época, o poder e o dinheiro compravam atitudes de outras pessoas que tinham influência na sociedade. Nós temos que ver também que Jesus, na verdade, o verdadeiro nome de Jesus era Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Quando nós chamamos Jesus Cristo, está totalmente errado. É Jesus o Cristo, tá? Porque Cristo não é sobrenome de Jesus. Ele ficou conhecido depois como Jesus da Galileia porque ele atuou em outras regiões. Mas o Cristo, o Salvador, o esperado, né?
E nós temos que ver que, em relação ao Sermão do Monte, até Mahatma Gandhi, que não é cristão, teve a oportunidade de dizer que, se todos os livros sacros fossem perdidos e restasse somente o Sermão da Montanha, esse de Mateus, é o que Gandhi tinha lido, nada estaria perdido. Toda a questão filosófica e religiosa do mundo ainda continuaria completa, né? Jesus, na verdade, causou um escândalo total com o Sermão da Montanha, um escândalo horrível, porque ele inverteu a pirâmide social, que eu falei que no meio tinha os ricos e os poderosos, e embaixo, na base, os pobres, os famintos, os escravos. Não mudou para hoje, não, tá? Mas era esse o esquema. Agora, todo mundo pensava que Jesus ia fazer o Sermão da Montanha falando, né, exaltando os sacerdotes, fazendo assim um afago no ego dos ricos e poderosos e pisando no povo, como era costume na época. Então, o Sermão da Montanha foi um escândalo terrível na Judéia, um escândalo enorme, porque Jesus inverteu, tá? Ele inverteu o processo. O capítulo 5º inteiro de Mateus é Jesus se dirigindo aos pobres, a quem ele sabia que ia levar a mensagem dele, pelo menos até o ano de 364, quando foi fundada a Igreja Católica, e aí, a partir daí, foi compilado o Novo Testamento, né? Mas também foi feito por homens. Quiseram, colocaram ali o que quiseram, né? Não sei se colocaram o que era necessário, mas colocaram o que quiseram. E só a título de curiosidade, os filósofos estudiosos do Sermão da Montanha, eles dizem que o Sermão da Montanha dá para ser reduzido em 4 tópicos de muita importância. Primeiro, amor ao próximo. Isso é básico na filosofia cristã, tá? Porque o amor ao próximo implica que eu tenho amor por mim mesmo. Porque quem não se ama não consegue amar ninguém, porque ele não tem amor. Ele é um copo vazio, então não tem como dar amor. Então, amar ao próximo está implícito aí o amar-se a si mesmo, né? Perdão aos inimigos, que nós temos que ver que no Velho Testamento não existe nada sobre perdão. Nada, nada, nada. Era olho por olho, dente por dente. O perdão é uma coisa nova. Ele começa a ser falado a partir de Jesus, né? Desapego dos bens terrenos. Isso fica muito claro em Jesus, esse desapego dos bens terrenos, porque nós sabemos que nós não vamos levar nada daqui de material. Eu imagino que o que nós vamos levar é o nosso conhecimento, o nosso sentimento e o resultado das nossas ações. Eu acho que esse forma o eu espiritual que continua através do tempo. E, por último, combater a hipocrisia. Isso, primeiro, combater a hipocrisia em nós, mas Jesus não deixa de lado o fato de combatermos a hipocrisia onde ela existir. Mas se não combatermos a hipocrisia em nós e quisermos combater a hipocrisia em outra pessoa, estaremos sendo hipócritas do mesmo jeito, tá? Agora, indo mais direto para o Sermão da Montanha, que está no capítulo 5º, para as bem-aventuranças,
que é a abertura do Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. Tá? Então, Mateus escreve assim: Jesus prega o Sermão da Montanha. Seus ensinamentos substituem e transcendem alguns aspectos da lei de Moisés. Veja, essa observação não é de Jesus, essa observação é de Mateus. Seus ensinamentos substituem e transcendem, vão acima, vão além, tá, dos ensinamentos de Moisés. É dado o mandamento de que todos sejam perfeitos como o Pai Celestial. Aí cabe um adendo interessante. Porque no final do capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus fala às pessoas: sede vós perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus, nós temos que entender que Jesus se dirigia a Deus de 3 formas diferentes: meu Pai, nosso Pai e vosso Pai. Quando Jesus dizia meu Pai, era ele no 50º andar de um prédio, nós no estacionamento do prédio, e não dá nem para imaginar que tipo de conversa pode rolar entre Jesus e Deus, porque a gente não consegue imaginar Deus, certo? Então, aí a gente não tem nada a ver com essa conversa. Quando ele diz nosso Pai, ele desce ao 25º andar, nos eleva ao 25º andar e fala de um Pai, de um Deus, de um ser supremo, igual a todos. Ele se iguala a nós, Jesus, nesse ponto. E quando Jesus fala vosso Pai, ele está dizendo do Pai que cada um de nós consegue conceber. Porque está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas isso nunca aconteceu, só está escrito. Tá? Nós é que fizemos Deus à nossa imagem e semelhança. Nós não queremos um Deus cheio de regras, nós não queremos um Deus bonzinho, um Deus mau, nós queremos um Deus bonzinho. Nós queremos o Deus que dê para pôr atrás daquele carrão maravilhoso que nós compramos, foi Deus quem me deu, certo? Nós queremos esse Deus. Mas o Deus que fala que a gente precisa ser humilde, que a gente precisa trabalhar pelos outros, que a gente precisa fazer alguma coisa importante aqui na Terra, fora o sentido material da vida, esse Deus nos atrapalha um pouco. Não é todo mundo que opta por esse Deus, não. Mas aí, continuando no Sermão da Montanha, continua Mateus. E Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Vejam, há uma diferença entre Mateus e Lucas aí. Lucas diz que Jesus desce do monte a um local plano e o resto é igual, né? Aqui Mateus diz que Jesus sobe a um monte. Mas pouco importa para nós aí, a gente não estava lá para ver, ou se estava, não lembro. Então, pouco importa, importa o que a gente vai estudar. Mas é interessante, Jesus vendo as multidões. Esse as multidões está em Mateus e está em Marcos, e está em Lucas. Por que as multidões e não a multidão? Eu, quando falo em algum lugar, eu falo, se tiver muita gente, para uma multidão. Em Mateus é bem claro aqui, as multidões. É por causa dessa pirâmide social que eu falei no início. Tá? Jesus está falando para os sacerdotes, no capítulo 7º, para os ricos e poderosos, no capítulo 6º, e para os pobres e famintos, no capítulo 5º. Tá?
Então, Mateus, como era um cobrador de impostos, era um homem muito inteligente, ele já fez essa separação. E aí ele continua, assentando-se, aproximaram dele seus discípulos. Vejam, não são apóstolos, tá? Porque no capítulo 4, o capítulo que antecede o Sermão da Montanha, João Batista é preso. E até aí Jesus não estava pregando. A partir do ponto que Jesus sabe que João Batista é preso, Jesus começa a pregar, tá? E logo no começo vem o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, tá? Que é a carta magna de Jesus. Todos os princípios éticos e morais de Jesus estão aí. E Jesus não tinha ainda os 12 apóstolos. Quando ele cita aqui que aproximam-se dele seus discípulos, discípulos eram pessoas que já seguiam Jesus antes mesmo do Sermão da Montanha, porque está bem no começo da carreira de Jesus, no capítulo 5 em Mateus e no capítulo 6 em Lucas, bem no começo mesmo, né? E há uma diferença entre discípulo e apóstolo. O apóstolo eram os 12 que estavam com ele, depois o 13º, Paulo de Tarso, né? Nós somos discípulos de Jesus. E há um problema em ser discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de perto ou discípulos de longe? Porque a maior parte dos discípulos de Jesus é de longe, porque pensa tanto na carreira profissional e nos bens profissionais que esquece de qualquer atitude espiritual. Só quando a doença pega, a falência pega, alguma situação muito difícil pega, é que ele tenta se aproximar do mestre. Agora, o discípulo de perto é aquele que caminha o caminho pedregoso junto com Jesus, mesmo nos dias de hoje, né? E continua Mateus. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Interessante essa postura também. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Vejam, é um pleonasmo aí, né? Porque para a gente falar, a gente precisa abrir a boca. E eu não conseguiria estar falando com vocês aí mentalmente. Eu tenho que abrir a boca. Mas eu acredito que Mateus colocou, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, abrir a boca para ensinar, porque Jesus já dizia que o que era bom era o que saía da boca do homem, porque vinha do coração. Então, com essa frase, Mateus dá uma carimbada na carta de Jesus, mostrando que é o maior amor do mundo falando. Que não, ele não está falando uma apostila para ser decorada. Ele está falando uma coisa para ser vivenciada. E uma coisa precisa ser muito importante na nossa cabeça. Jesus, em momento nenhum, fala de religião, apesar de falar de Deus. Jesus fala de comportamento. Ah, se nós formos pegar espiritismo também, não fica rodeando sobre religião, não. Todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro mais lido e baseado no Sermão da Montanha, todo ele fala de comportamento, tá? E religião é uma escola. Se ela não nos ensinar novos comportamentos que nos levem a lugares melhores, de nada serve a religião. Agora, ficar nesse comportamento maciço que nós vemos
das pessoas se fecharem na sua religião e só a dela é que é boa, só a dela é que salva. Gente, isso aí é chip implantado por pessoas que querem poder e dinheiro, tá? Não existe religião certa ou errada. Existe cristão ou não cristão. Só isso. E aí Jesus continua. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí começa o escândalo. Ele inverteu a pirâmide social. Os pobres em espírito, que eram chamados pobres de Deus na sociedade judaica, eram os pobres, pobres de tudo. Pobres de comida, pobres de roupa, pobres de casa, pobres de tudo. Eles eram chamados os pobres de Deus. Então Jesus já começa: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A que Jesus se refere aos pobres de espírito? Basicamente, a humildade. Porque nós temos 9 bem-aventuranças. 2, a 8ª, diz o seguinte: bem-aventurar. A 8ª não, a 10ª. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus está fazendo um alerta. Tá? E a 11ª bem-aventurança, 11ª não, é a 9ª, mas é no versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo falarem todo o mal contra vós por minha pessoa, Jesus. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de mim. Então, essas duas, a 8ª e a 9ª bem-aventurança, são de advertências. Agora, para ser perseguido pelo nome de Jesus, né, por defender Jesus, tem que ser muito bom. Tem que ser uma pessoa fora do padrão comum, certo? E às vezes são perseguidos. Irmã Dulce foi perseguida. Madre Teresa de Calcutá foi perseguida. Chico Xavier foi perseguido. Gandhi foi perseguido. Tá? Então, vejam, essas grandes almas que estiveram conosco aqui na Terra acabaram sendo perseguidos. Mas lá, nós temos que ver que do primeiro ao 7º, da primeira à 7ª bem-aventurança, Jesus fala de virtudes. Virtudes. Virtudes que nós temos que adquirir, que treinar, que apreender, para que nós possamos viver o Sermão da Montanha. E essas virtudes são ascensionais, elas são como uma escadinha. Se eu não passar pela primeira, eu não chego na 5ª. Se eu não passar pela 3ª, eu não chego na 7ª. Então, Jesus coloca como base principal do nosso treinamento como espírito eterno a humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, que fique bem claro que o primeiro treinamento que nós temos que fazer é a humildade. Senão, a gente não consegue fazer o resto. Depois, Jesus já coloca: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem pegar o Evangelho segundo o Espiritismo vai ver que Jesus inverte. Ele coloca primeiro a segunda bem-aventurança no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os aflitos. Mas é que o Allan Kardec teve uma sacada legal aí. Primeiro, ele é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o que fala da aflição.
que fala das dores dessa vida ou de outras vidas. E o capítulo 6º, se não for o menor, é dos menores capítulos do Evangelho, que fala do Cristo Consolador. Por isso ele inverteu. Depois ele continua nas outras. Mas ele inverteu para falar da dor, explicar da dor, principalmente sobre resignação, que é o que Jesus queria falar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse consolo não vem do céu, não vem de Deus como um presente dado. Tá? Bem-aventurados os que choram, os resignados, são aqueles que não ficam tentando se matar porque estão sofrendo. São aqueles que não ficam batendo a cabeça na parede porque estão sofrendo. São aqueles que não ficam jogando culpa nos outros pela sua própria dor. Os resignados são aqueles que conhecem a lei de causa e efeito, de escolha e consequência, que sabem que lá atrás tomaram alguma atitude equivocada e que agora está gerando sofrimento. Certo? Então, qual é a postura da pessoa regenerada, resignada? É ver novos procedimentos para que lá na frente o resultado seja mais bacana. Nós não vamos conseguir ter um resultado diferente tendo as mesmas atitudes de sempre. Nós vamos conseguir um resultado diferente, né? Nós vamos conseguir um resultado diferente tendo atitudes diferentes. Tá calor aí? Alguém está perguntando alguma coisa? Não? Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, porque está muito. É que tem uma voz entrando aqui. Perdão, já corrigi. Então, os resignados são aqueles que não desanimam, são aqueles que lutam para melhorar, são aqueles que procuram ver em si mesmo a causa do seu sofrimento e procuram modificar em si mesmos as suas posturas para que esse sofrimento não aconteça mais. Tá? Depois Jesus vem em bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Olha que interessante, nós estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, e Jesus já dizia: bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra. O que nós estudamos hoje? Que a terra vai ser mais pacífica no mundo de regeneração. Que o amor, apesar de ainda existir o mal, mas o bem vai preponderar, tá? Então Jesus diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Eu vou contar uma historinha para vocês, minha particular, né? Parece uma piada, mas aconteceu. Só para a gente entender esse manso e pacífico. Eu conheci uma pessoa pelo Facebook e a gente conversava muito pelo telefone, de uma cidade aqui vizinha. Eu sou viúvo. Essa pessoa me convidou para jantar numa sexta-feira. E naquela sexta-feira eu tinha uma palestra para fazer. E eu falei: olha, na sexta não dá, mas dá para ir no sábado. Mas por que não dá na sexta? Porque eu tenho que fazer uma palestra. Ah, você faz palestra? Eu falo, do que você fala? Eu falo de Jesus na ótica espírita, né? Ah, então você é espírita? Sou. Aí a coisa começou a embolar. Eu caí lá no nono, na nona bem-aventurança, os perseguidos pelo seu nome. A pessoa falou assim: é melhor não ter esse jantar, tal. Aí eu já saquei qual a linha da pessoa, né?
é melhor não ter esse jantar, porque eu já li Chico Xavier, eu já li o Allan Kardec, mas me pegou quando ela falou que leu Chico Xavier, sabe? Eu falei, você já leu o Chico Xavier? Ela falou, li. Eu falei, você leu bastante Chico Xavier? Li. Eu falei, você está mentindo. Chico Xavier não escreveu nada. Se você falar para mim que leu André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, Meimei e outros mais, eu acredito. Mas você falar que leu um livro do Chico Xavier, não dá para acreditar, porque ele nunca escreveu nada. Ele é um médium e a autoria dos livros são de espíritos. Ah, não, aí ela mudou de assunto. Não, mas eu li o Allan Kardec. Aí eu usei uma palavra que poucos espíritas conhecem. Eu perguntei, você já leu o Pentateuco? Então, né? Lógico, ficou assim, parecia um funeral, aquele telefonema ficou sem som nenhum, nem ela falava nada, nem eu falava nada. E porque Pentateuco nem espírita direito sabe o que é, né? Penta tem a ver com cinco, né? São os 5 livros mais importantes. Os 5 livros mais importantes do Espiritismo são os que eu citei há pouco, né? O que é Espiritismo está ali, o que não é, não está. Mas ela não sabia o que era Pentateuco. Se nós espíritas não sabemos, imagine uma pessoa que não é, né? Aí ela mudou de assunto e falou: mas você sabe que na minha religião nós vamos dormir um pouquinho depois de morrer e vamos para o paraíso. E na sua religião que mexe com demoninho, aí ela me deixou muito nervoso, que ela diminuiu o demônio para me deixar pior, entendeu? Ela falou demoninho, né? Para ser demônio nunca pode ser inho. Demônio é uma coisa perigosa, se existisse, seria uma coisa perigosa, né? Então tinha que ser demonião, não demoninho. Vocês que mexem com demoninho vão para o inferno. Aí eu lembrei de um filósofo lá que eu estudei, não lembro mais o nome dele, mas eu lembrei dos dizeres, eu tinha 17, 18 anos, isso. Aí eu falei para ela, eu não acredito em céu e inferno, mas eu vou rezar para que exista céu e para que exista inferno. E você, quando morrer, vá direto para o céu, e eu, quando morrer, direto para o inferno. Aí ela perguntou, mas o que você ganha com isso? Eu falei, eu ganho que eu não vou mais conversar com você, não vou ouvir sua voz, não vou ver sua cara, não vou ter essa encheção nunca mais, por toda a eternidade. É preferível aguentar o demônio. E aí a conversa acabou. Eu cito essa história porque, vejam bem, eu estava falando de humildade, de resignação, e nós passamos a falar de mansuetude. Quem estava errado nessa conversa entre eu e essa mulher? Ela ou eu? Tá? É lógico que era eu que estava errado. Porque eu treino humildade e eu treino pacificidade. Ela não. Ela está lá no Velho Testamento, no olho por olho, dente por dente. Tá? Então, qual seria o papel do pacífico, do manso, quando você recebe um mal, não devolve? Só isso. Tá? Porque nós vamos ver os pacificadores depois. Mas os pacíficos, bem-aventurados, os mansos e pacíficos, é aquele que recebe um mal e não devolve o mal. Porque, como dizia já Alberto Roden, e o Divaldo repete muito isso, o mal que os outros me fazem não me faz mal porque não me torna uma pessoa má. Somente o mal que eu faço aos outros, esse sim me faz mal, porque esse me torna uma pessoa má. Então, o manso usa aquela frase: se não tiver nada melhor que o silêncio para falar, permaneça em silêncio. Tá? E eu não consegui ser nem um pouco manso com a moça. Mas por quê? Porque eu não sou manso e pacífico? Não. É porque eu ainda sou orgulhoso, eu ainda não sou humilde.
Eu ainda não fui humilde o suficiente para entender que ela tem a crença dela, que ela vê do jeito dela e que eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um problema dela. Eu não devia pegar essa bomba para mim. Se ela vem com uma bomba, ela que volte com a bomba dela. Eu não preciso pegar. Tá? Então, se alguém vem e me agride, eu não preciso agredir. Aqui, o agressor é um que está com o amor bem doente ou zerado de amor. Tá? Se eu tiver o mínimo de amor no coração, eu não tenho necessidade nenhuma de agredir outra pessoa, porque eu já garanto a minha paz com o amor que eu tenho. Aí Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aí entra um problema interessante. Nós somos justos ou nós somos justiceiros? Questão um pouco complicada, porque 80% da humanidade que nós vivemos é justiceira, não é justa. Tá? Para ser justo, eu tenho que ser humilde, não tem saída. Eu tenho que ser resignado para saber que a dor dói. Tá? E eu tenho que ser pacífico para não colocar sentimentos negativos no meu julgamento. Tá? Aí eu consigo ser justo. Fora isso, eu sou justiceiro. Tá? Então, vão pensar que matar o Lula vai fazer justiça para o Bolsonaro. Não, pelo contrário. Quem fizer isso vai estar sendo um justiceiro contra o Lula. Não vai estar fazendo favor nenhum para o Bolsonaro. Só vai estar agindo como justiceiro e não como justo. Tá? Quando nós vemos um bêbado caído na rua, na sarjeta lá, nós passamos em frente e normalmente dizemos: ó, que safado, aquele vagabundo caído, jogado, bêbado ali. Gente, é um ser humano igualzinho a nós, criado pelo mesmo amor. Mas nele o amor está doente naquele momento. Então, em vez de criticar, por que a gente não para, põe o bêbado no carro, leva para o hospital, dá um soro nele e depois leva para o Alcoólicos Anônimos? Entendeu? Mas não, nós vamos falar que ele é um tranqueira, mas não vamos ajudar. Por causa disso, o pai de um amigo meu, na cidade de São Carlos, ele teve um infarto andando na rua, cambaleou, 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 acharam que ele estava bêbado no meio das pessoas ali e caiu e se sujou no tombo, além de ter cambaleado antes. Ninguém socorreu, que achou que era um bêbado. Ninguém socorreu, ele morreu de infarto ali na calçada mesmo. Tá? Aqueles meninos que botaram fogo no índio, lá em Brasília, que foi famosa a cena, né? Quando o juiz pergunta por que vocês colocaram fogo no índio, o juiz ou o promotor, ou sei lá quem, pergunta por que vocês colocaram fogo no índio. Ah, nós não sabíamos que era um índio, nós pensamos que fosse um andarilho, um indigente. Quer dizer, no índio não pode tacar fogo, mas no andarilho pode. Gente, que raio de raciocínio é esse? É tudo justiceiro, tá? É tudo usando a máscara do Zorro para o mal. Do Zorro é capaz de alguém não me entender aí, né? Eu falar do Zorro é capaz de alguém não saber de quem eu estou falando. É da minha infância. Mas não é a máscara do Batman para fazer mal. Só isso, entendeu? Então, ser justo requer muita humildade, conhecer a dor, ser resignado, e requer muito ser manso e pacífico.
para que os nossos sentimentos não sejam torturados pela raiva e nós possamos julgar de maneira errada. Depois, já na quinta bem-aventurança, Jesus coloca: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vejam bem, quando eu toco nesse tópico, eu prefiro usar a palavra bem-aventurados os compassivos, ou aqueles que se compadecem. Porque quando a gente se compadece com alguém, a palavra compadecer é mais fácil de ser explicada. Com, o prefixo com, é estar junto. E padecer é padecer com. Se nós trocarmos a palavra e colocarmos padecer com, é padecer com. É se colocar no lugar do outro. É tentar entender a dor do outro, mesmo que eu nem imagine. Ou, no mínimo, respeitar a dor do outro. Numa sociedade como a nossa, brasileira, um país tropical que vende mais cerveja que qualquer outra coisa, de norte a sul, certo? Vende mais Rivotril que cerveja, gente. Isso é estatística, isso não é brincadeira. Aqui no Brasil se vende mais Rivotril que cerveja. Vocês imaginaram? Se só com Lula e Bolsonaro já saiu aquela bagunça toda de pessoas não se conversarem, aquele negócio, vocês já pensaram se o Rivotril deixasse de fazer efeito por um ano aqui no Brasil, que vende mais do que cerveja? Sairia uma guerra civil aqui, alguma coisa, ia morrer um monte de gente, que é tudo louco. Que a gente, com os remédios, alguém vem e fala: você tá bom? Você fala: eu tô. Lógico que tô. Tô medicado. Mas e sem os remédios? Você tá bom? Ó, se pensar. O que você define por bom? Né? Ainda pensar. A gente fica bom porque os remédios ajudam a gente a ficar bom. Certo? Agora, compadecer tem um exemplo muito simples. Por exemplo, hoje toda família tem um depressivo. Dificilmente nós pegamos uma família que não tenha um depressivo em casa. O que é estar com, compadecer? A mãe chega para a filha depois do almoço e fala: olha, vamos lavar a louça? Eu lavo, você enxuga. A filha é depressiva, diz: não, eu não vou. Não adianta dar ordem para depressivo, que ele não faz. Mas também não adianta ficar só alisando o depressivo, senão vai ficar no ponto que ele quer ficar, não quer sair dali. Aí ela fala: não, vamos juntas. E senta com calma ao lado da filha, conversa, fala e tal, até que consegue levar a filha junto. A mãe lava, a filha enxuga. No dia seguinte, a mãe tenta de novo. A mãe lava, a filha enxuga. Vai chegar o dia que a filha vai estar lavando e enxugando e sem depressão. Porque depressivo a gente não trata criticando. Depressivo a gente não trata fazendo por ele. Depressivo a gente trata fazendo junto com ele. Sempre junto com ele. Tá? E eu digo isso que eu tive uma depressão profunda e fui curado dessa depressão com a ajuda da minha esposa, da minha segunda esposa, que já desencarnou. E eu morava em Votuporanga, o centro fazia um trabalho comunitário lá. E ela, com toda a calma, a gente ia encontrar a turma 2 da tarde. Ao meio-dia, ela já sentava do meu lado e já começava a conversar, conversar, conversar. A hora que eu via, ela já tinha me pego pela mão, eu já estava no meio da turma. E quando eu fui ver que existia gente que sofria muito mais do que eu, como que num passe de mágica, a minha depressão passou, né? Mas porque ela fez junto. Se ela me mandasse ir, eu não iria. Tá? Então, misericórdia
é isso, tá? É padecer com, não é sofrer com, mas é estar ao lado da pessoa, é estar com ela na hora que ela precisa. Outro exemplo em cima disso, num jogo de futebol, eu estou no domingo em casa, com aquela televisão que pega a parede inteira, com a bandeira do meu time, a cerveja e o amendoim do lado, e vendo o jogo do meu time, toca meu celular, é um amigo. Rapaz, estou precisando ter uma conversa, eu não estou bem, estou muito mal, preciso de ajuda. Fala, bicho, eu também estou muito mal agora. Outra hora a gente conversa. Pum, e desligo o meu celular. Só para eu poder ver o jogo e eu esqueço o amigo. Certo? No dia seguinte, esse amigo não acorda, cometeu suicídio na madrugada. Eu tenho responsabilidade nesse suicídio ou não? A gente não se faz essa pergunta, né? Será que se eu tivesse conversando com ele, teria ajudado em alguma coisa ou não? Mas eu não me fiz, né? No caso, é um exemplo, eu não faria esse tipo de pergunta. Eu ia querer ver o jogo de fora. Mas jogo de futebol tem toda semana. E o amigo em depressão, num estado lastimável, era naquele dia. Naquele dia, naquele momento, ele precisava de ajuda. É por isso que eu digo, eu não nego uma festa. Não nego uma festa, tá? Porque poder falar de amor, de carinho, de bondade com meu amigo também é uma festa. Depois Jesus coloca: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É a sexta bem-aventurança. Que são puros de coração. Puros de coração são aqueles que aprenderam a ser compassivos, misericordiosos. Puros de coração são aqueles que são compassivos e justos. Puros de coração são aqueles que são compassivos, justos, pacíficos. Puros de coração são aqueles que são compassivos, justos, pacíficos, resignados. E puros de coração são aqueles que são misericordiosos, justos, pacíficos, resignados e principalmente humildes. Porque o puro de coração é aquela pessoa que já trilhou essas cinco primeiras virtudes, que já está conseguindo colocar em prática essas cinco primeiras virtudes. Então, tudo aquilo que ele olha, ele vê Deus. A vida é um espelho que reflete Deus. Nós é que não percebemos, tá? Dá para usar, a gente usar, no meio espírita é muito comum a prece de Cáritas. Dá para a gente usar o último parágrafo da prece de Cáritas. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Veja bem, está pedindo para Deus aí. Tá? Se eu posso ser humilde, resignado, pacífico, justo, compassivo, por consequência, humilde de coração, e aí um espelho da divindade, o outro também pode. Significa que o puro de coração, como Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, porque a gente passa a ver Deus nas pessoas, independente de como elas são. A nossa aceitação está muito legal já nesse estágio. Tá? A gente passa a ver Deus na natureza, no pôr do sol, nos olhinhos do filho, tá? Sei lá, num arranhão do gato, qualquer coisa assim, entendeu?
o nosso coração vem parar nos nossos olhos. Esse é o grande negócio. O nosso coração vem parar nos nossos olhos. Então, nós conseguimos ver Deus em tudo. E conseguindo isso, nós chegamos na última bem-aventurança de virtudes. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Mas quem foi chamado filho de Deus aqui na Terra? Jesus. Um exemplo de como ele era um pacificador. Ele na cruz, pregado, depois de ter apanhado, depois de ter carregado aquele madeiro, depois de ter sido pregado, todo ensanguentado, todo arrebentado, ainda acha forças de olhar para os céus e dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lembra que eu falei do pacífico na terceira bem-aventurança? O pacífico recebe o mal e não devolve. O pacificador, como ele já é humilde, já é resignado, já é pacífico, já é justo, já é compassivo, já é puro de coração, ele recebe o mal e devolve um bem. Se te bater numa face, devolva a outra, dê a outra. Né? Não é dar outra para alguém bater. Se baterem na tua face com o ódio, com o rancor, com a mágoa, devolva o seu amor. Tá? E aí, quando a gente fala que quem faz revolução num país é o povo e não os dirigentes, as pessoas ficam falando: mas como? Aqueles homens são maldosos, eles têm armas perigosas. E nós temos uma arma infalível, o amor. Uma arma que não perde para nenhuma outra, o amor. Então, as bem-aventuranças, eu estou encerrando aqui, tá? São essas 7 virtudes que nós precisamos treinar a partir da humildade. Tá? Tá certo, ser pacificador seria o mais importante, é o último degrau. Mas o mais importante para nós, terráqueos, é o ser humilde. É o que nós precisamos treinar com mais afinco, tá? Eu espero poder ter passado para vocês um tipo de interpretação das bem-aventuranças, né, do Sermão da Montanha, e que isso possa ajudar a gente a melhorar a nossa qualidade de vida, né? Obrigado por vocês me ouvirem e um bom domingo e uma boa semana a todos.